vamos então para a nossa primeira notícia aqui do Moff Gideon. Vamos nessa. Bom, vamos entrar aqui no site, só um momento. Aqui, tá minha tela aí já, Mate? Posso começar? Já tá, pode ir. Com a notícia aqui, o Inverse, o Ryan Breach. 5 anos depois, um vilão de Star Wars poderia retornar de alguma forma. Palpatine? Quem sabe? Enfim, os vilões de Star Wars não podem deixar de se clonar. Em 1991, a maneira como Palpatine de alguma forma retornou foi revelada em Dark Empire, no qual ele transferiu sua alma perversa para um corpo jovem de clone. O mesmo vale para o Palpatine em A Ascensão Skywalker de 2019, no qual ele basicamente fez a mesma coisa. Mas clonar a si mesmo para viver não é sempre um truque do Palpatine, não é só um truque do Palpatine. É também um movimento do grande vilão final da terceira temporada de The Mandalorian, introduzido pela primeira vez em 2019, na primeira temporada de Mando. Moff Gideon, interpretado pelo Giancarlo Esposito, revelou-se obcecado em criar clones de si mesmo no final da terceira temporada de 2023. Presumivelmente, todos aqueles clones do Gideon e o próprio Moff Gideon original morreram em uma grande explosão. Mas novos comentários do Giancarlo Esposito sugerem que talvez ele não tenha realmente morrido. Abre aspas. Há um grande filme saindo que se concentra em Mando e o Grogu, disse Esposito a Empire em uma entrevista recente. Não posso dizer que será isso, mas espero poder me juntar a essa franquia novamente, porque acho que há mais caminho para Moff Gideon. Por um lado, não é ótimo que Esposito chame Grogu de a criança. É quase como se ele ainda acreditasse que é o Moff Gideon e todos estão confusos sobre a morte do seu personagem. Mas, mais seriamente, sua observação quase no personagem sobre o próximo filme, The Mandalorian e Grogu, poderia indicar que ele está mentindo. Se Esposito estivesse secretamente no filme, ele diria algo assim. Portanto, sua negação, combinada com seu interesse no futuro do personagem, pode ser uma revelação. Talvez. Mas mesmo que o Gideon não esteja em The Mandalorian e Grogu, o método do hipotético retorno do personagem à franquia é bastante claro. Antes de Palpatine ser revelado como tendo sido trazido de volta dos mortos, a noção de clone Sith nem era uma coisa no cânone principal. Por outro lado, um caminho para o retorno de Gideon é muito mais definido na terceira temporada de Mando. Ele certamente poderia voltar como um dos seus próprios clones. O que é interessante sobre essa noção é que Exposito não teria necessariamente que retornar exatamente como o mesmo personagem. Se ele reaparecer em uma temporada futura de Ahsoka ou em algum outro projeto de Star Wars, é possível que um clone do Gideon tenha a mesma personalidade ou motivos que o Gideon original. A outra coisa boa sobre a configuração do clone na terceira temporada de Mando é que é possível que nunca saibamos realmente qual dos clones do Gideon era o original. Como o Cylons, se houver muitas cópias de Gideon, pode não importar quais foram destruídas. Basta que um seja deixado vivo. Dito isso, Star Wars certamente não precisa trazer de volta o Moff Gideon, principalmente porque as revelações sobre o personagem na terceira temporada de Mando o tornaram uma espécie de amador imperial desonesto, em vez de um mentor. Embora haja quase zero chance de um Gideon mais jovem aparecer na segunda temporada de Endor, parece que o melhor lugar para mais estrada com esse personagem é no passado e não no futuro. Em outras palavras, embora seja fácil trazer um clone do Gideon de volta, outra abordagem pode ser mais interessante. Neste ponto, parece que conhecemos todos os segredos de Gideon, a menos, é claro, que haja algo em seu passado que lance uma luz diferente sobre o que aconteceu em The Mandalorian. Lembra quando o Gideon surtou quando viu o Luke na segunda temporada? Do que se tratava? Como era o seu relacionamento com o Palpatine durante o auge do Império? Se já houve um personagem que merece uma prequela e uma história de fundo maior, é realmente o Moff Gideon. Que notícia grande, Matt. Você quer começar comentando aí? Vamos tirar já do caminho uma coisa. Aqui a gente está tendo uma opinião do Giancarlo Esposito. Ele está ali meio que vendendo o peixe dele, advogando para ter mais trabalho, né? Nada mais normal do que isso. Afinal, ele é um ator, ele gosta do personagem, deve gostar de trabalhar em Star Wars, então nada mais normal do que ele querer continuar trabalhando na franquia. O personagem ele teve uma morte definitiva, né? Ele foi explodido ali, mas tem essa brecha aí das clonagens. Então a gente não sabe se aquele lá que a gente viu na terceira temporada era um clone ou não. Mas eu acho que esse então seria a solução aí, vamos dizer, para uma possível volta do Palpatine. Agora a questão é, meu caro Gui, vale a pena, será, a gente trazer um outro Moff Gideon e falar, ó, esse aqui era o original, aquele era um clone, ou esse aqui é um clone, aquele era o original? Você acha que ainda tem espaço
pra gente explorar o Moff Gideon, ou você acha que já teve um arco satisfatório e é hora de ir pra outros personagens? Olha, é aquilo, né? Talvez fosse legal se essa não fosse uma fórmula já batida de Star Wars, né? O vilão morre, o vilão volta, o vilão morre, o vilão volta clonado, sabe? A gente já viu isso algumas vezes em Star Wars. Eu acho que não vale a pena a gente ter esse retorno do Gideon, pelo menos não dessa forma. Eu vou ficar aqui, eu vou votar com o relator aqui, o autor dessa notícia, que disse que o melhor caminho para se seguir com o Moff Gideon agora é no passado. É por meio de flashbacks, é por ver como ele era na Era Imperial, qual era a importância dele, qual era a participação dele na explosão de Mandalor, né, no grande purgo de Mandalor. Enfim, eu acho que tá ali o caminho do Moff Gideon. Não tá em ver eles voltando como um clone mais uma vez. Inclusive, eu acho estranho essa ideia que a notícia deu aqui de trazer ele de volta de uma forma em que ele morre e volta e morre e volta, sempre com, sei lá, sobrar um clone e ele consegue se replicar. Porque a gente já tem estabelecido dentro da lore de Star Wars, dentro do cânone, que o material genético de um clone não é tão bom para ser clonado quanto o material genético do portador original. Tanto que esse é um dos motivos pelo qual o material genético do Jango Fett, dos clones lá da República, foi se deteriorando e uma geração de clones sempre foi ficando mais fraca que a outra, até um momento em que não valia mais a pena se produzir clones. Então eu acho que se ele for voltar como um clone, eu acho que a ideia aqui que eles deixam aqui dele voltar sempre assim como uma cópia um do outro não é a melhor volta. Então pode ser talvez assim, um clone, beleza, mas eu acho que o melhor mesmo é voltar para o passado e a gente ver o passado do Gideon em um futuro. Essa questão de que o artigo levantou de um clone, aí morre outro clone, o cara fica meio que imortal aí, tendo vários clones. Um negócio meio Rick and Morty aí pra quem gosta da série, eu acho que não é legal. Justamente por isso que você falou, Gui. É até aquele negócio, né? Você fazer uma Xerox de uma Xerox tem uma perda de informação ali, né? Não vai ser a mesma coisa que você fazer a Xerox da original. Eu acho que talvez, se o pessoal quiser voltar, porque tem essa brecha aberta aí, eu acho que talvez o mais interessante seria, ó, o Moff Gideon original, o Moff Gideon Prime sempre esteve vivo, e aquele da terceira temporada era um clone e morreu e tal. Aí beleza. Mas dito isso, eu concordo com você, eu acho que até a hora da gente ver um vilão, um novo antagonista aí, mais um nível acima de vilão do que era o Moff Gideon. O Moff Gideon ele nunca passou essa vibe de ser, sei lá, o chefão do jogo final, sabe, da última fase. Ele era um chefinho intermediário ali, o começo da jornada do mando tinha que vencer o Moff Gideon e tal. Teve 3 temporadas de Moff Gideon. E agora eu acho que o grande antagonista pode mesmo ser o Tron, até para amarrar aí com tudo que a gente vai ver de Herdeiro do Império e do Mandoverso também. E assim, a gente já tem esse vilão, né? Que é o Tron, né? Então, não vale a pena voltar com o Gideon para ele ser só um capacho do Tron. Eu acho que o Gideon ficou ali, ele morreu badass, a gente não precisa voltar ele para ele ser só mais um ali no Conselho das Sombras atrás do Tron. A gente já tem uma ameaça muito clara em Star Wars, a gente já tem isso sendo desenvolvido pela série da Ahsoka, provavelmente agora no filme do Mando e do Grogu, e também no filme do Dave Filoni que está sendo produzido, que vai ser produzido, a gente não sabe em que estágio está da produção. Enfim, já temos um vilão e não precisamos do Moff Gideon mais uma vez. Eu acho que esse é o ponto principal. Boa, e só pra gente fechar, eu também acho que a ideia de uma história de origem, um filme, uma série do Moff Gideon, eu também acho que não vale a pena, assim. O Moff Gideon, o ator, né, o Giancarlo Esposito, não consigo ver ele se sujeitando a fazer de-aging, né, rejuvenescimento digital. Também não vejo os caras pegando um outro ator para fazer um jovem Moff Gideon. Eu acho que talvez seria legal conhecer a origem do personagem em outras mídias, talvez num livro aí, uma Claudia Gray da vida pode escrever um livro, ou até mesmo nas HQs. Eu acho que aí poderia ser uma boa saída. Mas eu acho que eles não precisam nem fazer o rejuvenescimento digital do Gideon, porque
Se a gente pegar Mandalorian, ele se passa 5 anos depois do episódio 6. Então a gente consegue ter um intervalo de tempo ali que dá pra você rejuvenescer ele normal, sabe? Assim, pô, Uhum. pinta o cabelo, muda uma coisa ou outra, maquiagem e acabou, sabe? Você não precisa fazer o rejuvenescimento digital. E eu concordo com você que não vejo o Giancarlo Esposito fazendo esse tipo de tecnologia ou usando esse tipo de coisa no seu trabalho.